Simbora. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Tu se apresenta, que ninguém melhor. Tá bem. Tá bem. Então, oi, Ana. Então, vou me apresentar rapidamente, depois queria ouvir vocês também para conhecer um pouco, né? E depois a gente parte aí pro tema que chamou a atenção de vocês. Então, eu sou Ana Lúcia Leite e nem sei por onde começar, enfim, faço bastante coisas, sou educadora, terapeuta, mãe de 2 jovens adultos, num relacionamento sério há 30 anos e venho trabalhando na perspectiva de unir a educação com o autoconhecimento, com o trabalho interno. Sou professora da escola da Aura de Piracanga, então dou tanto ensino a meditação das rosas, que a Anne aprendeu, quanto ensino a leitura de aura, né? Ensino a ler aura, e isso é dentro de um retiro muito profundo, muito bonito. Tenho formação também em educação, tenho formação em saúde. Vocês podem escolher qual é o botão que vocês querem apertar. Eu tenho também. Então, tenho uma formação bastante eclética, que num determinado momento da vida me parecia um erro, uma esquisitice, né? Todo mundo segue bonitinho, vai fazendo graduação, especialização, mestrado, doutorado, vai fazendo as coisas todas bonitinhas, e eu fui andando assim, e fui expandindo e fazendo tendo aí uma coletividade de, de ferramentas e ampliando a visão. Eu sou designer em sustentabilidade pela Educação Gaia também. Co-criei o Gaia Jovem junto com a Mari, a Lívia, do Espaço Cria. Então, eu trabalho no Espaço Cria atualmente como coordenadora do ciclo 3 e estou na Educação Viva também há muito tempo, né? Desde 2012. E já observei a Escola Inquiri por muito tempo, fiz parte das 2 primeiras giras de Educação Viva com a Ivana e com Mari Carvalho, que é do Espaço Cria, no Rio, e Mariana Rosa, que é do Colo da Montanha, em Teresópolis, que é na Serra do Rio. Então, sou carioca, moro bem pertinho da praia, numa vila, uma casa, e venho assim movendo as ações no sentido de fazer essa costura, né? Uma costura entre autoconhecimento e educação, porque eu considero que os retiros, essas coisas que a gente faz com perspectiva de autoconhecimento, para mim são escola viva de adultos, né? Então a educação viva ela está muito relacionada com a meditação, com a prática interna, né? Da forma como ela me inspirou e como inspirou o Espaço Cria e as escolas do Rio, que tem essa inspiração, ela está muito amalgamada, muito tramada, né? É uma trama de muitos fios entre essa forma de lidar com a criança interna, externa e secreta e a forma de lidar com a gente e com a nossa vida. Então, a educação viva ela é uma visão, né? Uma visão de mundo, uma forma de se relacionar com os outros, com as crianças, com os adultos, com a gente mesmo. E é uma forma que vai desnudando muitas coisas, né? Paralelamente a tudo isso, assim, na verdade, antes de tudo isso, eu sou também aluna do Lama Santen, que está aí bem pertinho de vocês, Lama Padma Santen, não sei se vocês conhecem, que vive em Viamão, né? E sou aluna do Lama desde 2003 e estou nessa sanga da leitura de aura, nesse trabalho com a leitura de aura desde 2013. E virei professora bem rápido e venho trabalhando com isso, venho trabalhando nessa perspectiva de juntar as coisas, né? Juntar esse lugar do educador com esse lugar do autoconhecimento. Vocês já ouviram Gandhi, né? Gandhi Piorsky? Sim. Já, né? Então, Gandhi fala isso, né? Fala que não existe mais
ser educador sem ser terapeuta em algum nível, né, de alguma maneira. Então, essa visão, ela é uma visão que está bem integrada dentro de mim, que é esse lugar de atuar com as crianças e dentro dessa atuação das crianças estar observando a minha criança interna também. E lá no Espaço Cria a gente tem um hábito de tempos em tempos a gente olha para o campo, olha para os educadores e tira um termômetro de quem está trabalhando com a sua própria criança ou com a criança que está na sua frente. Então, a gente precisa estar sempre olhando para esse aspecto, né? Qual é a criança que essa pessoa está cuidando? É a criança que está fora ou a criança que está dentro? Então, também já colaborei com uma escola chamada Jardim do Joá, que foi criada pela Catarina, que também trabalha no Espaço Cria atualmente, no ciclo 4, que a gente abriu recentemente. E Jardim do Joá também era uma escola viva, hoje é uma escola antroposófica. E o Colo da Montanha, também sou colaboradora do Colo da Montanha. Então, houve um momento que eu era colaboradora, madrinha de todas as baterias. E agora eu estou há um tempo firme no CRIA, de camisa de Espaço CRIA, trabalhando. Primeiro eu entrei num lugar assim de... Primeiro era isso, né? Aquela pessoa que vai, visita, dá dicas, olha e ajuda a construir. Depois, já num lugar mais sistemático de observação. E em seguida entrei como coordenadora e a ideia era coordenar a escola toda. Depois a gente viu que não era possível. São hoje, a gente entrou no confinamento com 140, mais de 140 famílias. Então é um tamanho bem grande assim para uma escola de educação viva e consciente que tem todo um cuidado. Então a gente viu que não era possível a pessoa só cuidar de tudo. A gente se desmembrou em 3, Lívia, Mariana, que são as fundadoras, e eu, nos ciclos. Hoje elas saíram dos ciclos, elas ajudam, mas tem uma coordenadora para cada ciclo. Eu sou a coordenadora do ciclo 3, que vai de 4 anos a 7, mais ou menos, né? Mas a gente não se pontua pela idade. A gente não pontua as transições por idade. E, enfim, e venho fazendo um trabalho também terapêutico, e me parece que o que chamou a atenção de vocês foi o texto que eu escrevi no Facebook, né? Um texto que fala aí desse lugar da gente sair do armário nesse tempo de confinamento, nesse tempo onde a gente está mais dentro de casa e tendo um tempo para olhar para dentro, né? Então é uma coisa que muito me agrada. Então, se vocês perguntarem se eu estou chateada, eu não estou nem um pouco. Eu estou bem impactada por tudo que está acontecendo, mas o fato de estar em casa e estar podendo botar muitas coisas em dia, dentro e fora, é realmente muito interessante para mim. Mas eu, antes de continuar falando, queria ouvir vocês também, um pouquinho de cada um. Pode ser? Eu vibro junto nessa última frase, principalmente, muito isso. Que oportunidade, está soando como uma baita oportunidade esse tempo que nós Sim, estamos passando, estamos vivendo. tá. Vou abaixar um pouco. Então, Está falhando aqui. Está falhando aí também? não, para mim não. Agora? Se vocês puderem só dizer assim quem vocês são, se vocês são, contar um pouquinho da Andorinha, da Escola Andorinhas e quem é quem, seria bom. O Andorinha surgiu como um coletivo em movimento que não difere muito do que é hoje. Surgiu como Andorinhas a partir da sensação e da imagem de um coletivo de andorinhas Uhum. fazendo o que andorinhas fazem. Depois a gente nesse momento a gente se inspirava numa escola de educação viva que é a AINE, e em algum tempo depois, que na verdade foi onde a gente se conheceu, inclusive. E aí eu vinha de Minas Gerais, Max,
e a Anne aqui de Passo Fundo foi lá naquele curso, nos encontramos, e para a gente não se estender muito, porque eu gosto demais dessa história, nos encontramos com a Ari e a Ariane, que está aqui, e a Ari botou a maior pilha, e graças também a esta pilha, o Andorinhas surge. A Maíra chegou para compor também como educadora conosco, então essa equipe de educadores do Andorinhas. Eu sou guardião da educação e do movimento aqui, estou numa descoberta e numa dança muito gostosa entre educação viva e contato improvisação, que está me tirando do fôlego e colocando também. Muito bom. Bom, seguindo, então, eu sou Anne, sou guardiã aqui. Eu acho que é isso. Eu não sei. Fiquem à vontade, assim, para só se apresentar, só para a gente fazer essa liga, dar uma liga aqui, assim, né, no sentido do interesse de vocês e de entender um pouquinho o contexto de vocês também. Eu me encontrei assim com os pequenos quando eu fui para a AINE, e nessas últimas semanas que a AINE lançou a jornada de 21 dias, e eu me propus a fazer e tal. Desde no comecinho eu senti que havia uma nostalgia, e até escrevi esse depoimento, que inclusive eu fui para a AINE várias vezes, e o ano passado, na formação com a Ivana, ela me disse: mas tu vai continuar vindo? Deu, né? E esse ano, quando participei da jornada, eu entendi assim, que eu realmente tinha dado. Tenho um grande carinho pela AINE, e nossa, grande carinho, muita honra, mas realmente eu ia para lá buscando algo, né? Eu ia para lá tentando me encontrar. E aí eu percebi nessa jornada que eu realmente já tinha me encontrado. E perceber isso foi fantástico. Sou essa. Muito bom. É bem a Ivana mesmo, né? Tá, agora já veio, já faz, agora vai e faz, então. E pronto, né? Para de ficar vindo aqui para quê? É ótimo. Continuando as apresentações, eu sou o Eric. Oi, Eric. Tudo bem? Eu sou aí do canto onde você mora, eu sou do Rio. O que me moveu para cá foi uma história muito semelhante de eu ter encontrado uma gaúcha no Rio, né? E o Max e a Anne e eu e a Vânia, a gente tem as histórias muito semelhantes ali de como nos encontramos e depois como a gente veio se encontrar esses casais, né? Como foi criada essa ponte. A minha conexão maior com o Andorinhas foi através da fotografia, que eu já executava, só que o Andorinhas ele já falava de uma linguagem que se comunica melhor comigo, que é a linguagem de deixar fluir, né? E a fotografia, para mim, ela fazia muito mais sentido se eu pudesse observar as crianças fazendo o que elas fazem normalmente, sabe? Tipo, sem que elas percebessem a minha presença como fotógrafo no meio do ambiente delas ali, né? E aí o trabalho foi bem acolhido também, foi bem recebido. E desde então estamos aí nessa comunicação, e a gente sempre também se encontrando novamente e fazendo movimentos de andorinhas, né? Sim. Muito bom. Então, meu nome é Luiz Fernando, eu conheci o Andorinhas aqui através da escolha pelo meu filho, para a gente colocar aqui na escola. A gente veio conhecer e gostou muito do método, da ideia. Aí eu fui convidado essa semana para me aprofundar um pouco mais aqui, para conhecer um pouco mais de como funciona e também um pouco mais sobre mim aí. Daí encarei esse convite bacana aí. Estamos aí. Prazer estar com vocês. Prazer. Eu sou a Maíra, conheci o pessoal desse lado daqui
através buscando para o meu filho alguma coisa que fizesse mais sentido, assim, eu não estava, para mim as coisas não estavam fazendo muito sentido. E aí eu entrei em contato através dessa colônia de férias. E aí comecei a conviver mais e aí entendendo que tinha muito, que as coisas eram comigo, não era com ele. E aí só fui, já tinha esse interesse pela educação, né? E aí passei a ser guardiã também da educação ali depois de uma formação bem intensa. Eu sou cria do Andorinhas. Através do Andorinhas eu fui para a AINE. Então não sou cria da AINE, sou cria do Andorinhas. Isso mesmo. Tem que honrar, né, a criação nova. Eu sou a Ari, então, sou a guardiã da educação também, no Andorinhas. Então, eu conheci a Anne já antes de conhecer o Max. Daí a Anne me apresentou a Aine, daí eu fui para a Aine. Daí na volta da Aine, o Max já estava em Passo Fundo, daí eu vivi desolada da Aine, porque eu voltei para os cadernos de chamada, foi um ano que teve greve. Eu voltei assim entusiasmada, mas aí eu fui para os cadernos de chamada e daí me deu um tilt assim, e deu, meu Deus do céu, daí me encontrei com o Max e com a Anne pra gente fazer alguma coisa, porque a gente não podia ficar sem fazer nada. Daí a gente foi se encontrando, daí nasceu Andorinhas, daí foram se movimentando, daí até encontrar uma casa, encontrar a casa, daí tudo foi acontecendo. Daí eu estava no estado, eu era professora de artes, também pedi minhas contas, daí foi indo. Daí estamos aí. Então, agora sou guardiã da educação sem estar guardando os meninos, mas estou cuidando da minha criança, estou me observando aí para ver o que dá. E estou bem feliz de todos estarem aqui. Gratidão. É isso. Então, o meu nome é Daniela, eu sou a mãe da Maria Eduarda, que está frequentando agora não, mas frequenta a Andorinhas. Começou eu indo, né, no coletivo, conheci a Drica, conheci o Max, conheci a Anne, e a Maria Eduarda acabou participando de alguns eventos que teve no coletivo e por muita sorte agora ela faz parte da escola, onde eu digo que nós duas estamos na escola, né? Na verdade nós três, eu, ela e o pai dela. E eu sinto muita gratidão por fazer parte dessa revoada de andorinhas. A Ana Lúcia deu uma caída aí na net, mas ela já volta. Sim. Acho que tu mandou mensagem para ver como é que tá. Alguém tá de dia ali, né? Legal. Já reconheceu aí o estranhamento, né? Cadê o sol? Eu também quero sol. Aqui tá tão úmido, gente, mas tão úmido que a gente tá escorregando no vento. Aí, voltou. Tum, tum, tum. Olha lá. Uhum.
Ela está conectando o áudio ainda. Sim. Simulade ainda. Que legal. Na verdade, lá já é um dia após. Não, não é o Japão. Não é o Japão. É 1 hora só de diferença. Só que o sol bate de outro jeito, né? Deixa eu ver. Ficava doido. Eu tá no Rio agora pra cá. Às vezes eu de camisa regata. Não, são 8 horas aqui. 8. Pensa 8 horas de dia. Ana caiu de novo? Não, ela tá aqui porque ela ainda não conseguiu conectar o áudio. Ela deve estar tentando lá. Ana, se tiver alguma forma que a gente pode ajudar, você pode mandar uma mensagem. Tira do modo avião. Aí, ouve bem? Oi, pronto. Eu não sei o que aconteceu aqui, eu fui mexer no som e eu acho que eu desativei alguma coisa. Então vamos lá, vamos seguir. Quem estava se apresentando era a Ariane, né? Estava falando. A Ari se apresentou e depois a Dani começou a se apresentar. Ah, a Dani eu não peguei. Ah, então a Dani eu não peguei. Dani, quiser passar um resumo, pode ficar à vontade, tá? Então, Ana, vou me apresentar de novo. Tá, eu sou a não, Dani. Tá. Eu sou mãe da Maria Eduarda, que frequenta a Escola Andorinhas. Há um tempo atrás, eu comecei a frequentar o coletivo e ela começou a frequentar junto comigo. E hoje ela não frequenta mais a escola regular, frequenta só a Escola Andorinhas. E como eu gosto sempre de dizer, o Andorinhas para nós não é uma escola. Ela saiu da escola regular e nós, a família toda, entrou para a escola, porque estamos todos numa desconstrução e construção junto dessa educação viva. E eu fico muito grata por poder participar desse movimento. Ai, que bom, maravilha. Desculpa, eu realmente não tinha conseguido. Eu acho que eu entrei na pane antes disso, antes de você falar. Eu sou a Vanessa. Oi, Vanessa. Junto desse bando. Eu sou mãe do Miguel e do Murilo, que também frequentam Andorinhas. E também tem todas essas idas e vindas. Eu conheci a Aine através dos colares do Max. Depois conheci através disso mesmo, fui comprar colares e fiquei sabendo que ele estava se preparando para fazer uma formação lá. Não conhecia a Aine, não sabia nada de educação viva, nada de nada. Acabei fazendo retiro de Ano Novo na Aine, isso não faz... Fiquei sabendo da existência, sei lá, setembro, outubro. Em dezembro eu fui para lá, fiz o retiro, voltei de lá e fui direto para Andorinhas. Eu acho que é tipo um caminho sem volta, não tem como. É um caminho sem volta. Um caminho sem exatamente. volta. Eu já te atesto que é um caminho sem volta. Os filhos crescem, a gente continua assim. Não tem por onde correr. Começaram a ir para lá e aí, agora com esse período incerto aí, todo mundo junto, mas separado, né? Mas essa semana eles estavam falando, estavam com saudades, estão com saudades. Estamos todos. Prazer, Vanessa. Prazer. Oi. Eu me chamo Ana, a minha história é parecida com a da Vanessa, porque eu também fui para a AINE em 2018, de 2017 para 2018, eu fui fazer o retiro de Ano Novo, e eu voltei de lá, também buscando algo aqui perto, né, mais próximo da gente. E eu conheci, né, o Max Henrique,
é através do Instagram. E aí eu fui até lá, fiz um voluntariado, fiquei ali com eles uns 3 dias, e aí estou fazendo o curso também, mas não tenho filhos. E eu também estudo artes visuais, então eu acho que é essência pura e é muito diferente o que a gente aprende, sabe, dentro da faculdade. E isso me frustrava bastante também. Então, eu acho que eu fui buscar um outro direcionamento. Uhum. Prazer. E eu sou a Clélia, sou mãe da Ana Júlia e mãe do Robert. Eu comecei agora a me interessar mais pela educação viva esse ano. Eu já tinha acompanhado a Ana, né, no interesse dela, que ela tem um jeito especial de ser diferente. A minha moça, né? E daí esse ano, como estamos em casa, eu me aposentei e com a quarentena junto, ela me disse: mãe, vamos fazer esse curso. E eu topei. E veio na hora certa, até por dificuldades que eu estava tendo, não mais com a Ana Júlia, que já está, mas meu adolescente que eu tenho em casa, o Robert. Então o texto é para você. É verdade. Eu me identifiquei naquele texto. Então, é uma coisa nova para mim, mas está sendo muito bom. No momento certo, estou entendendo melhor o meu filho Robert e a Ana Júlia também. Estamos trabalhando os 3 juntos. E, de acordo com nós, está indo junto o meu esposo. Né? Então, as coisas estão indo para um caminho melhor. Que bom, que maravilha. Muito bom ouvir isso. Falta a minha xará, Ana e a Agatha, é isso? Talvez melhor eu ir primeiro, porque a Agatha ainda não apareceu o vídeo, né? É. Eu sou a Ana. Sou carioca também, originalmente do Rio de Janeiro. Ah, eu ia dizer isso por causa do sotaque. Apesar que eu já nem sei mais, porque eu já moro fora do Rio faz muitos anos, mas talvez ainda sou carioca. Moro em Washington, D.C., aqui nos Estados Unidos. Por isso que aqui está claro ainda, são 8 da Ah, manhã. você está em Washington. Tá bem. Não tenho quase nenhuma familiaridade com a educação viva. Assim, está bem fresco meu conhecimento, meu interesse surgiu conhecendo o Max numa sessão de contato e improvisação online. Uau! Uma experimentação assim bem interessante. E eu tenho 5 filhos e eu tô separada desde 2015, vim para os Estados Unidos com meu ex-marido, né? Faz 12 anos, a gente se separou faz 5. E tem vários desafios assim na criação dos filhos e na minha criação de mim mesma. Uhum. Redescoberta de mim mesma. Uhum. Depois da saída desse casamento, vários caminhos na vida, muitos encontros e desencontros. Sim. Então, meus filhos são Davi, que tem 18, a Miriam, que tem 16, o Rafael, que tem 14, o Gabriel, que tem 13, acabou de fazer, e o Jack, que tem 8. Uau, que animado. É. É uma escola. Seu texto me tocou muito. Assim, eu ainda não frequentei nenhuma dessas coisas coletivas de andorinhas, que, como eu falei, acabei de começar a ter sessões particulares com a Anne, com o Max, conversas, né, partilhas. Uhum. E para vir para cá é meio difícil, por conta do horário e a criançada toda, que, aliás, eu já peço desculpas de antemão se ficar meio intermitente a minha frequência, a minha presença aqui. Tá bem. Mas com todo o respeito e pretendo tentar ficar
Mas eu fiz um jantar mais cedo hoje para poder estar presente aqui. Obrigada pelo teu texto, eu me identifiquei muito e li várias vezes, gravei para reler. E Maíra, obrigada pela leitura também, gratidão. Obrigada por me acolher aqui, todos. Que bom, muito bom, seja bem-vinda. Agora só falta a Ágata. Pelo visto, só falta eu. Cheguei agora. Que bom, chegou na hora certa. Sou a Ágata, sou a mãe do Thomas, 2 anos. Começamos com o pessoal da Andorinhas na Educação Viva tem alguns meses. Ainda em fase de aprendizado, eterno aprendizado. É isso. Oi, gente. Oi. Então tá, então vamos lá. Vamos caminhar por aí nesse encontro. Fico bem feliz, muito feliz assim, com o contato da Andorinhas, porque é isso, né? Acabei de fazer um curso de marketing digital, uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer na vida, mas para pessoas que trabalham com autoconhecimento e que estão assim, na perspectiva de veicular o que tem de bom para oferecer online, né? E foi muito rico, assim. E quando eu estava comentando no curso que quando a gente quer divulgar alguma coisa, às vezes é desafiador. Mas quando a gente posta uma coisa que tem a ver com o que realmente está te acontecendo e está pulsando dentro de você, aí acontece o que aconteceu com esse texto, né? Que tipo, uau! Deu uma explosão assim de curtidas e de sentido, muita gente comentando, uma coisa que não acontecia no meu Facebook faz tempo. O Facebook a gente sabe que ele já está mais velhinho, né? Já ele vai se despedir ou ele vai se modificar. Então, as pessoas estão todas compartilhando conteúdo, oferecendo conteúdo pelo Instagram. E aí eu realmente, assim, várias vezes de textos que foram muito impactantes meus, foram textos, na verdade, que eu deveria estar escrevendo talvez num diário, mas como hoje a gente tem essa prática, eu acabei escrevendo ali por causa do Dia das Mães, essa coisa, né, que a gente sai da caixinha, mas ainda vive dentro dela, e aí foi em função disso, eu falei, não acho que é o caso de celebrar da forma, feliz mamãe, não, então tá, então o que está dentro de mim impulsando? E aí nasceu esse texto, que eu acho até que eu vou dar uma lida aqui, para a gente poder trazer ele vivo, e a gente ir costurando isso, porque eu estou vendo aqui também um super contexto de educação viva bem fresquinho nascendo, né? Tipo um pintinho saindo do ovo, assim, da educação viva, e aí já fico doida para compartilhar desse lugar também. Então, para não ficar doida, eu vou por aqui e a gente vai tecendo aqui daqui, tá bom? Então, diz assim, né? Tem uma mãe morrendo em mim. Em tempos de quarentena, tempos de vida, morte e vida, a parte que não merece viver se despede. É a mãe controladora, invasora do espaço alheio, ditadora de regras e leitora intrusa da alma alheia dos próprios filhos. A mãe excessivamente boa, entre aspas, é essa mãe que, cheia de jeitinho, vai invadindo o espaço do outro, até do marido. Arruma a gaveta, pergunta o que está fazendo, não desgruda, não descola, não deixa o outro ir. É muito trabalho interno para liberar a mãe que acha que sabe o que é melhor para os filhos. Filhos e filhas. Essa mãe nunca prestou muito bom serviço, ida atrás da mãe, cuidadosa. Tirei as mães do armário. Meus filhos me ajudam nisso e me denunciam. Combinamos formas deles denunciarem essa mãe abusiva quando ela vai botando as asinhas de fora. Quando a gente tira as várias mães do armário, encontra clareza. Em tempos de quarentena, mãe, pai, filhos, jovens, adultos juntos, as mães internas saíram do autoconfinamento ditado pelos programas e modelos recebidos. Há tempos trabalho para minha liberação e liberação deles, mas está sendo definitivo estar juntos nesses tempos. Destrinchando a mãe numa conversa com os filhos, olhei para a mãe controladora e castradora que não permite que o filho cresça, e vi as outras todas. Essa mãe castradora chamei de FDP. A mãe que pariu e cuidou e inevitavelmente será a mãe nessa vida, chamei de PQP.
A mãe que está compartilhando a casa nesse momento inusitado é a mãe co-living. E tem a mãe companheira, referência, autoridade em assuntos de cuidado. Uma mãe que se trabalha internamente, que reconhece padrões, é apoiadora do ser livre dos filhos, não passa a mão na cabeça, se realiza e espalha a realização por onde passa. Essa é a mãe educação viva. Eu não está escrito isso aqui não, mas vou acrescentar agora. Essa é a mãe depois da educação viva e consciente. Olhando para elas assim, consegui ver melhor as nuances que entrelaçam umas às outras, porque a mãe controladora controla as outras todas. É preciso ter um olhar sensível para descobrir que a mãe FDP controla tudo, mas que a mãe co-living tem direito de chamar a atenção de xixi na tábua da privada. Essa é a minha verdade de hoje. Verdade de uma mãe que está vendo Game of Thrones pela primeira vez, apresentada por um filho, e dança com outro filho no assoalho da sala. Essa é a verdade de hoje de uma mãe que ama profundamente, que se emociona e se vira do avesso para encontrar as partes escondidas no armário de Nárnia. Faltou falar da mãe loba, a mãe que protege enquanto é preciso e depois instiga a caçar. A mãe que morde e não sopra. Não mente, não escamoteia, não se esconde da verdade. Essa mãe loba tem dentro dela a mulher esqueleto, a pele de foca, a vassa lisos, os sapatinhos vermelhos, a moça das chaves de barba azul. Pronto, agora está completa a minha homenagem. Bem, aí depois eu falo aqui da minha mãe. Isso é uma parte importante. Agradeço infinitamente a oportunidade de ser mãe. Desde pequena quis sê-lo. Há uma alforria em ser mãe, porque se não reconhecemos a loba em nós, os filhos nos ajudam a encontrá-la. Uma alegoria da leitura de Aura, os filhos pequenos nos pegam pelas mãos e vão nos levando à clareira na floresta escura. Na clareira está uma mulher nua. Ela está melada de líquido amniótico. Ela acabou de nascer. As crias nos colocam de frente com ela. Na clareira também há uma loba com seus filhotes. A mulher lambe o líquido do próprio parto e em seguida fita a loba nos olhos. Quando as duas se reconhecem, e isso pode levar uma vida inteira para acontecer, a mulher sai pelas estepes, correndo nua, com a loba a seu lado. Devagar vão lhe crescendo pelos, devagar surgem orelhas e finalmente a cauda. As crias observam o movimento das mães e uivam da clareira. As lobas são mães autênticas, mães que cuidam quando é para cuidar, rosnam quando é para rosnar. As lobas não conhecem a culpa. Para os filhos cuja mãe excessivamente boa segue operando, pode ser muito desafiador ver a mãe loba correr nua pelas estepes. Mas só assim há liberdade para lobos e falcões seguirem seus caminhos. E lobo e falcão é o animal totem dos meus filhos. Só para vocês saberem, esse mistério ficou escondido. Então, muitas referências aí, né? Vocês conhecem Mulheres que Correm com os Lobos? O livro Mulheres que Correm com os Lobos? Conhecem? Ele é uma história que está na minha vida há muitos anos, né? O livro inteiro, já fiz estudo com ele e tudo, né? E tem esse aspecto, assim, desse renascimento através da maternidade, né? A maternidade dá para a gente essa oportunidade da gente olhar para dentro e, na verdade, primeiro se tornar uma pessoa mais verdadeira. Né? A gente não aprende a ser mãe, ninguém ensinou a gente. Hoje em dia está mais fácil, né? Agora tem escola de pais, com a Ivana, tem um monte de coisas boas acontecendo, mas antes não tinha, não. E a gente precisava ir descobrindo. Mesmo quando a gente trabalha bastante internamente e consegue olhar para bastante coisa, ainda assim a gente é surpreendida, né? É bem surpreendida, assim, pelo acontecimento do dia a dia. E uma coisa, esse texto, né, ele se deu fruto, claro, fruto de muitas coisas, dá para ver que tem muitas referências, mas ele é fruto de uma conversa mesmo, né? Uma conversa que aconteceu entre eu e meu filho aqui em casa, nesse momento. Já foram inúmeras conversas ao longo da vida, mas foi uma conversa onde a gente abriu esse espaço, né? Esse espaço de clareza e de ressignificação, assim, daquilo que eu gero nele e daquilo que ele devolve para mim e que move coisas em mim, que move coisas nele. Né? Então, assim,
quando essa... E aí eu tive uma percepção sobre isso, né? Porque a Ivana, todo mundo já ouviu a Ivana? Todo mundo que quando foi a Aine, ela estava lá? Ou não? Só disse sim ou se não. Tá. Então, a Ivana, ela sempre conta na história dela que ela, quando ela na lida com o filho mais velho também, né, com Luli, ela então tinha lá uma questão, era bem desafiador, e aí ela começou a olhar para as coisas e começou, como ela diz, a apontar o dedo para ela mesma, né? E ela sempre conta assim, que quando ela fez isso, em uma semana ela ressignificou e a relação mudou. E eu olhava para isso e falava, meu Deus, eu ouço a Ivana há tanto tempo e ela conta isso que em uma semana ela resolveu e eu ainda estou aqui com umas pendências que ainda acontecem. Como será isso, né? Então, muitas coisas já melhoradas, transformadas, transmutadas, mas eu também sentia que tinha algumas coisas assim que ainda eram resistentes, assim, sabe? Continuava acontecendo. E aí, o insight que eu tive, assim, a sacação que eu tive nesse tempo e em função de tudo isso, desse processo todo interno, esse grande retiro de autoconhecimento que a gente está fazendo, aqueles que não adoeceram, né, e que a gente pode agradecer por isso, é o tempo, é dar tempo ao tempo, né? Dar tempo para essa transformação acontecer. Então, eu me dei conta que a Ivana fez essa escolha, né? Ela não está dentro de um sistema que ela já esteve, mas ela não está dentro de um sistema que leva a gente para fazer uma coisa em determinado momento. Ela escolheu fazer as coisas de outra maneira. E essa escolha dela é muito legítima, né? E essa escolha que todos nós temos, de alguma forma. Todos nós, todas e todos. Porque às vezes a gente pensa assim, não, Ana, não é bem assim. Nem todo mundo pode escolher o que quer. A verdade que eu ouvi, né? Do meu mestre também, do Lama Santa, em tudo, é que a gente sempre tem uma possibilidade, né? A gente tem sempre como desviar o caminho, ou mudar de caminho, ou abrir uma porta distinta. Às vezes a gente olha para nossa vida, para o nosso universo, e parece que tem um trilho, e se eu não andar naquele trilho, e aquele trilho é infinito, eu não sei para onde ele vai. E deixa eu abrir aqui o chat. Exatamente, todo mundo escolhe porque não tem escolha. Na verdade, existem inúmeras possibilidades. A gente vai precisar arcar com a responsabilidade daquilo que a gente escolhe. Mas a verdade é que escolha existe, né? Eu já vi uma mãe deixar o marido e os 2 filhos pequenos e ir para uma trajetória muito pessoal de uma escola xamânica, e chegou lá, ela se relacionou com uma pessoa e ela ficou grávida de uma criança. E assim, ela não tinha se separado daquele marido que ficou com aquelas 2 crianças. E eu lembro que essas crianças trabalhavam na escola que eu trabalhava, e eu lembro que todo mundo recriminou muito essa mulher, muito. Ninguém olhou para ela como quem diz, tá, ela fez uma escolha, vamos respeitar. Porque a gente estava vendo também as crianças sofrendo, quem ficou estava sofrendo. Ao mesmo tempo, ela fez isso. Hoje ela ressignificou tudo, depois ela voltou, ela não abandonou ninguém, mas ela, enfim, acabou seguindo um chamado, né? Aquilo que a gente fala sobre seguir o chamado. Então, ela acabou seguindo um chamado, foi muito criticada, e eu olhava para ela e falava, essa pessoa, no mínimo, muito corajosa, né? Essa pessoa, no mínimo, muito corajosa, porque ela fez uma escolha e acabou, enfim, essa escolha tendo desdobramentos, e ela assumiu esses desdobramentos, né? Então, ela voltou grávida, teve a filha, passou a ter esse relacionamento, depois se separou, mas a verdade é que aquilo transformou a vida dela, ela faz todo um trabalho, uma prática em função disso, e provavelmente as crianças tiveram lá suas questões. Ao mesmo tempo, eu estou dando esse exemplo para falar sobre esse lugar da escolha, né? E que é um lugar que muitas vezes a gente se acomoda em dizer que não existe. A gente se acomoda em dizer, não, mas eu não posso porque tem as crianças. Não, mas eu não posso porque tem tal coisa. Na verdade, a gente tem esse espaço de liberdade. E ele demanda uma responsabilidade, né? Ele demanda esse lugar que a pandemia também está nos convidando, que é o lugar da gente crescer, né? Então, a gente lá no Espaço Cria, a Lívia, que é uma das fundadoras, ela sempre fala sobre a gente estar garoteando,
Então, ela fala muito esse termo, assim, né? Garotear como titubear dentro de uma irresponsabilidade, né? De uma atitude que não é adulta, que não tem um aspecto responsável. Então, esse lugar, esse espaço-tempo que o universo nos concedeu, ele deu para todo mundo ou para muita gente a oportunidade de ter esse distanciamento e ressignificar muitas coisas, né? Então, quando eu tive esse ahá, eu falei, ok, a gente está vivendo aqui uma coisa que é uma escolha e que é uma escolha que às vezes a gente não faz porque é desafiador fazer, porque a gente não quer arcar com determinadas consequências, mas que a gente está vendo que, para além do contágio, né, dessa parte bem desafiadora das mortes e tudo, a gente tem... As pessoas ficaram em casa e ressignificaram suas vidas e estão seguindo, e estão vivendo, né? E a gente está exercitando viver dessa maneira e aí, o país vai quebrar. Parece, mas mas tá, as coisas estão indo. Então, é super desafiador? É super desafiador. Ao mesmo tempo, foi uma nova realidade criada e a gente está lidando com essa realidade criada, né? Então, esse eu acho que é um aspecto de liberdade que eu acho que é importante que ele aqueça as nossas costas. Porque quando esse aspecto de liberdade aquece as nossas costas, a gente deixa de colocar, assim, culpabilizar uma situação para a gente não realizar aquilo que a gente deveria estar se dedicando a realizar, né? Então, enfim, fui lá para um lugar mais amplo, mas voltando para a área de serviço, que foi onde a conversa aconteceu, aqui de casa, a gente teve espaço-tempo para falar sobre uma questão desafiadora, para além do momento desafiador dos atritos. Então, quando a gente tem atrito, né, a gente explode por alguma razão, a gente muitas vezes guarda muita coisa. E esse dia foi o dia em que a gente botou assim na mesa, né, trouxe à luz assim esse contexto, né, de que mãe atuou para criar um determinado comportamento na pessoa, que é o filho, e como que ele reage a esse comportamento. Então, a gente ficou ali, tipo, 2 observadores olhando mãe e filho, conversando, e ao mesmo tempo que eu fui destrinchando as mães, dá para destrinchar também os pais, dá para destrinchar os filhos, porque eu falei, essa mãe controladora, que eu chamei de FDP, assim, de forma bem para rasgar mesmo, porque é isso, né? Aqui tem um monte de mães de criança pequena, educação viva, mas esse texto trouxe bem esse lugar da mãe de jovem e de jovem adulto, assim, né? Então a Ania, a Clélia estão mais aí nesse lugar de queria rasgar o verbo mesmo, sabe? Não sei se vocês falou assim aí, mas tipo eu queria mesmo rasgar o verbo, assim, trazer esse palavrão mesmo e denunciar assim deflagradamente essa mãe, que é para ela não voltar para o armário. Então, quando eu fiz isso, eu denunciei também o filho que se criou a partir daí. E aí, de alguma forma, ele, também se mobilizou, né? Porque ele falou, porque a mãe controladora ela já era uma pessoa inoperante. Então, ele ficou, tá, mas espera aí, eu não sou inoperante. Aí, mas, então, criou aí uma dinâmica que é, claro, eu estou falando de uma pessoa que é um jovem adulto, né? E aí, assim, a partir de uma desconstrução, a gente desconstrói em cadeia. E aí todo mundo se reposiciona, quase como uma constelação familiar. Também sou consteladora, esqueci de dizer, mas é quase como uma constelação familiar, né? Quando você se reposiciona, você descobre, olha ali, tem essa mãe aqui, tem essa, entendi. E aí todo mundo se reposiciona também. E à medida que a gente destrincha, né, vai separando uma coisa da outra, aí a gente vai também trazendo legitimidade para aquela que está convivendo junto, que eu chamei de co-living, e que tem direito de não gostar de ir ao banheiro e sentar no vaso e o vaso está molhado, né? É uma coisa típica de casa de homens e mulheres. Então, assim, e aí tem direito de falar, olha, aí fizemos acordo, já tínhamos feito acordo, a vida toda fazendo acordos, né?
e a vida toda tendo momentos de muitos arrais e muitos insights, mas esse realmente eu sinto assim que teve um efeito, que é um efeito duradouro, né? Um efeito duradouro, assim, eu sinto que alguma coisa realmente se desconstruiu aí, fruto do encontro num lugar que não era de atrito, e era um lugar que tinha tempo, né? Então, essa ideia de dar tempo para o processo, para o relacional, ela é muito importante, que é algo que a educação viva nos oferece, né? Dar tempo para aquilo. Tem um conflito? Ótimo, dedica tempo ao conflito. Por que a gente vai parar tudo? Esse é um momento mais precioso. Dedica um tempo, ouve um, ouve outro, pega o conflito, segura o conflito, ouve de cada lado, ouve com neutralidade, né? Não toma partido. Então, esse lugar de observador, né? De afastamento um pouco, para poder olhar e identificar, né? Esses personagens. A gente tem números, né? Na verdade, depois eu descobri outras mães que ainda não estavam ali, mas isso a maternidade é uma parte da Ana Lúcia, né? Tem tantas outras, então a gente vai poder destrinchar muitas outras. A gente tem um armário cheio, a gente tem um closet daquele assim bem chique, cheio de identidades lá dentro, e até que a gente consiga identificar, perceber com quais a gente se identifica mais, quais são aquelas que estão escondidas, quais são aquelas que são tipo uma segunda pele da gente. Aí a gente vai precisar de quê? De trabalho interno também, mas nesse tempo, nessa pandemia, nesse confinamento, nesse distanciamento físico, estou percebendo que a gente também precisa de tempo para isso. É tempo de vida, tempo, mas é fundamentalmente tempo dedicado a essa ação de olhar e de dialogar e de ter esse afastamento e de poder ouvir o outro do lugar que não é lugar do atrito, da correria, do não dar tempo, porque eu tenho que sair, porque eu tenho que ir para lá, porque eu tenho que ir para cá. Então, é realmente um momento muito abençoado, como o Max falou, é um momento muito abençoado, assim, e que a gente ora e pelas pessoas que estão fazendo a passagem nesse tempo, e enquanto a gente estiver aqui viva, a gente tem a chance de seguir ressignificando, né? E a educação viva consciente, Mulheres Correm com os Lobos, que já está comigo há muito mais tempo, e a leitura de Aura e o budismo, todos esses elementos vão contribuindo com esse lugar de olhar com verdade para as nossas relações, para nós mesmos, para as crianças que estão na nossa frente, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a observar a escola em Kiri, né, lá em 2013, eu lembro que eu chegava para fazer um retiro, porque eu olhei para a escola, fui na direção da escola, mas para chegar nesse lugar tinha um trabalho, né? Tinha um trabalho a ser feito. Só para chegar nesse tempo que eu estou falando, era isso, para a gente chegar na escola observar, cheguei do Rio lá em Piracanga, aí não dava, tinha que dar uma pausa, vai fazer o seu trabalho, vai fazer lá o seu curso, faz a sua limpeza, faz o seu retiro de leitura de aura, depois você volta para observar. Então tinha muito esse aspecto, né? Era mesmo um processo de mudança mesmo, de paradigma, assim. Foi preciso exacerbar um tipo de relação para a gente ver o quanto a gente intervém, né? O quanto a gente é FDP mesmo, o quanto a gente avança, o quanto a gente ultrapassa o limite do outro. Então, eu sou daquela que está no supermercado, assim, e vê alguma situação, bota a mão, assim, né? Cria contorno, assim, na mesma hora. Porque é isso, eu entrei na educação viva, ou melhor, eu conheci a educação viva, que reverberou dentro de mim, descobri que ela estava dentro de mim, quando os filhos já eram mais velhos, assim. E estavam bem na idade dos da Ana Tomás. Vocês conhecem a Ana Tomás, né? Então, bem na idade do Guto, da Ana Tomás. O meu filho mais velho é um pouquinho mais novo que o Guto. E eu lembro que, na época, a escola que eu trabalhava e os meus filhos estudavam fechou. E uma amiga me falou de uma pessoa que estava desescolarizando o filho. E se eu não queria conversar com ela, e era a Ana. E acabou que eu fiz outro caminho.
Então, assim, a gente tem esses processos, né? A gente vai se despindo e construindo, assim, esse lugar. Mas eu vejo que essa questão do tempo, ela é bem importante, assim. Eu acho que nesse momento a gente está tendo essa oportunidade, assim, de olhar para dentro. E Educação Viva faz isso, faz a gente olhar. Então, quando eu falei que eu estava indo para lá e acabei virando para cá, acabei virando para o autoconhecimento, porque não é possível, né, a gente fazer Educação Viva sem autoconhecimento, assim. Na verdade, são vários formatos, cada um escolheu um. E eu acabei entrando para esse lugar da formação de autoconhecimento através da leitura, dos retiros de leitura, e fui descobrindo nisso também esse espaço de educação viva para adultos, né? Esse espaço de ressignificação, assim. E eu lembro que a Mari, que criou o Espaço Cria, né, na época, a gente já se conhecia bem antes, já tinha feito o Gaia Jovem, que é um currículo de sustentabilidade para jovens, a gente tinha feito juntas, criado isso juntas e tudo. E eu lembro que ela ficava brava porque eu não estava lá junto com ela, montando a escola, e falava, não, mas o que eu estou fazendo aqui também é educação. E ela não conseguia entender ainda. E eu estava vendo claramente que isso ia ser muito útil em algum momento, né? Que é esse processo, assim, a gente passar por algum processo. Então, Andorinhas virou um espaço também de processos e de ressignificação, e a gente vai, assim, meio que se contagiando, e aí a gente vai ter uns formatos específicos, mas a gente vai, na verdade, se vincular mais a um formato ou outro. Então, seja através de um retiro de leitura de aura, de um retiro na AINE. Engraçado que esse ano eu dei um retiro de leitura de aura na escola, na casa de Iaiá, em São Paulo, em janeiro. E tinha uma pessoa que ia para a AINE, não foi, e aí ela entrou no retiro de leitura de aura, o Aura Educação, e ela não sabia muito bem o que era, e foi muito interessante, assim, porque ela foi maravilhoso. Mas, enfim, vou abrir um pouquinho para vocês poderem falar coisas, dizer coisas, perguntar coisas e a gente conversar um pouquinho, para não avançar muito com a hora de vocês por causa da minha queda de conexão aqui. Se alguém sente de trazer alguma coisa, por favor. Engraçado, a gente teve uma reunião, foi ontem? Foi ontem. Ontem, e acho que foi a reunião mais gostosa de todos os tempos do Andorinhas. Que foram cada um da equipe trazendo aquilo que para onde a sua atenção estava indo, e aí olhando o que precisava olhar lá, até que a gente conseguiu se encontrar no final da reunião. Uhum. E quando a gente se encontrou, acabou a reunião. Foi o máximo. E é isso. Todo mundo se apresentou, pronto, acabou. Sim. Quando algo se manifesta, é natural, como as coisas estão, que haja um estranhamento. E daí, diante desse estranhamento, como é que tá a gente? Eu acho que é meio esse o convite. Diante do que se manifesta, como é que tá a gente? Fico me perguntando como é que tu tem lidado, vamos dizer assim, agora que tu nomeou todas essas mães, e sabe-se lá quantas mais ainda vão aparecer, né? Que eu me pergunto se tu já identificava elas antes dessa conversa, uhum, ou se tu começou a nomear elas a partir daí, e se tu tá abrindo mão delas, deixando algumas morrerem, porque a gente já falou muito sobre morte, também já falou um pouco sobre morte, e abrir mão de uma parte de quem tu vinha sendo até então é um tipo de morte, né? Eu vou ter que desapegar disso para ser quem eu quero ser, né?
É a primeira frase, tem uma mãe morrendo em mim, isso é fato. É realmente fato, Maíra. Na verdade, assim, é isso, né? A gente dá muitas voltas, dependendo da pessoa, vai ser em uma semana, dependendo, vai ser em mais tempo. Mas a verdade é que são muitas voltas que a gente dá, muitas coisas que a gente vai desmascarando. E às vezes a gente abre o armário, olha, ih, caramba, vi. Ai, mas peraí, agora não vai dar. Aí você fecha, fica aí mais um pouquinho, filha, porque não vai dar, não estou dando conta de você agora. Então, quando eu nomeei a mãe FDP, essa é para morrer mesmo. E aí eu desejo que morra em todo mundo, assim. Eu escrevi como um desabafo super meu, juro por Deus, mas tipo, que bom que comoveu tanta gente, porque essa realmente ela não tem graça, ela não tem serventia, né? Dentro da perspectiva da educação viva e consciente, não tem a menor serventia, né? Uma mãe que trabalha no poder sobre, né? Ela não trabalha na perspectiva de um adulto que é guardião da autoridade da criança e que vai transferindo essa autoridade na presença para essa criança, que é isso, né? Essa é uma questão muito preciosa para mim. Em breve ela vai virar uma proposta bem interessante, que é a questão da autoridade. A gente trabalha lá no Espaço CRI, na Educação Viva, a gente trabalha na construção na autoridade, não para a autoridade. Então, o que a gente viu a vida toda? A gente tentando ter autoridade, né? Pulando pela janela, chegando tarde de madrugada em casa, mãe esperando no sofá, não sei se vocês viram isso, mas tipo, tentando, né, fazer outras formas de criar autoridade e muitas vezes tendo esse contorno, né, para essa criação e nem sempre tendo a liberdade de assumir essa autoridade. E a gente vê na educação viva, através desse olhar, que as crianças elas têm uma dose de autoridade quando elas têm 1 ano, 2, 3, e até com meses, né? Uma dose de autoridade que já faz ela ficar em pé. Isso é uma dose de autoridade. Eu estou chamando assim, né? Uma dose de autoridade que ela já se move. Ela se move de um lugar até outro, né? E depois ela fica de pé. Aí ela já tem uma outra dose de autoridade. Quando lá no CRI, a gente convida as crianças a se servirem no almoço desde o ciclo 1, que é de 10 meses a 2 anos, mais ou menos. Então, naquele tempo, a criança está construindo um tanto de autoridade no servir, o próprio prato. E mais para frente, e assim vai, ao longo da vida. Se a gente não faz isso, né, a gente guarda a autoridade conosco. Então, essa é a mãe FDP que tem que morrer. Essa está morrendo em mim e eu desejo mesmo que ela faça uma bela passagem, tenha um bom renascimento como uma mãe bem viva e consciente, porque ela realmente faz um desserviço, né? Porque ela cria um sujeito que é ela cria um ser que ou é dependente ou enfim, ou se rebela. É uma coisa que não é autoridade. Porque é isso, quando a gente não desenvolve a própria autoridade, a gente ou vai para o lugar do sub ou do super, né? Se a gente não tem a nossa autoridade, a gente ou vai para o lugar da submissão e vai se submeter na vida, ou a gente vai para o lugar da competição, da superioridade. E essas são as únicas alternativas, enquanto a gente não tem a nossa autoridade de volta. Então, por isso é que essa mãe realmente, eu estou mesmo abrindo mão dela, definitivamente estou abrindo a mão dela, assim. Embora... então, a gente fez acordos, né? Faz tempo que eu faço isso com eles, mas é isso, é uma dinâmica, uma dança. E aí a gente criou acordos, assim, para eles denunciarem quando isso está acontecendo, porque às vezes eu não estou vendo, mas eles estão, né? Então, eles também adquiriram essa consciência e vamos nos apoiando. E o bom foi poder separar essa mãe que sufoca, que atropela. Ainda sou leitora de aura. Pensa uma mãe leitora de aura. É um horror. Já pensou, a pessoa não pode fazer nada que a mãe descobre.
É realmente uma perseguição implacável. A pessoa que entra na alma do outro e vai investigar por que a pessoa está apaixonada. Eu tenho esse problema, né? Quando eu fazia o Gaia Jovem, os filhos fizeram o Gaia Jovem. Aí eles fizeram a primeira turma, que era realmente uma formação de design para sustentabilidade para jovens, que eu fiz de adultos e quis criar para jovens. Fiz o projeto piloto, depois conseguimos certificar e tudo. E eles participaram da primeira turma. E quando foi lá pela terceira turma, eles vieram como jovens gaianos mais maduros e tal. E aí eu fiquei olhando. Quem daquele grupo eu achava que eles iam se interessar? Eu acertei na mosca. Eu falei, pronto, é isso, é um absurdo. É uma invasão de privacidade muito grande. Então, e é uma coisa que está muito bem escondida, né? Acho que a Clélia vai me entender bem nesse momento, e talvez a Ana também, que é um ser muito bem escondido atrás de uma mãe cabeça feita, gente boa, que se trabalha, sabe? Que, tipo, que é uma boa mãe, afinal, cuida e faz as coisas bem. Essa é a minha pergunta, né? Ah, alguém mais falou? Alguém falou ali. Eu disse que é uma mãe cheia de boas intenções. Cheia de boas intenções, cheia. Fala. Então, a minha pergunta meio que vai por aí. Não sei se só estou falando ou se eu vou perguntar, mas assim, me soa no que você diz, no meu caso, principalmente, porque tem assim um trajeto meio heróico, digamos, sabe? Porque meu ex-marido é religioso, é um cara meio repressor, a composição da dinâmica familiar, digamos, a constelação familiar, as relações interpessoais eram muito era muita restrição que vinha por um lado, e eu me sentia responsável por dar esse oxigênio para os meus filhos. Então é como se uma estratégia toda a minha vida de ficar lá nutrindo essa bolha. E de repente eu falei, chega por mim. E saí desse casamento, saí dessa vida, fui descobrir a dança, descobri a minha... Fui meio que fazer isso, que nem essa história que você contou um pouco, assim, dessa mulher que vai pro xamã. Mas aí tá a minha pergunta, eu acho. Eu não fui pro xamã, eu fiquei aqui com meus filhos. Eles estão aqui comigo. E eu aí, da onde essa coisa... Porque parece que eu sinto que eu ainda tenho um papel de querer conectar com eles. Quando eles vão para casa do pai, é uma merda, é horrível, porque tá lá, tudo ainda lá. Ele casou de novo, tem toda esse ranho, né? Esse ranço, assim, essa coisa, sei lá, fechada, feia, repressiva, antiquada. E aí, como fazer para largar essa mãe? Que eu, na verdade, não é nem pseudo ser legal. Às vezes eu sinto que, sei lá, como que eu faço? Porque no momento que eu abro mão de estar junto, e eu reconheço esse controle que você está falando, mas dá medo de largar e eles não terem o oxigênio que eles precisam. Sim. Aí tem uma mãe super, assim, querendo dar oxigênio, né? Tem que usar primeiro a máscara, lembra do avião? Primeiro a gente bota a máscara na gente, depois a gente bota na criança, para poder ajudar a criança. Mas tem vários elementos aí interessantes, Ana. Eu vejo, assim, que um dos elementos interessantes primeiro dizer que essa mãe, eu acho que eu quis, essa mãe que foi, né, para a trajetória xamânica dela, que voltou grávida e tudo, eu vi que foi bastante desafiador para as crianças que ficaram. São pessoas que são minhas amigas, todos eles, os que foram, os que ficaram, ela que foi e os que ficaram. Mas eu não condeno ela, mas também sei o quanto foi desafiador, assim. Eu, particularmente, não daria conta. E eu estou vendo que você também não. Mas isso não significa que você, digamos assim, não tem como voar daí, né? E a outra... E aí eu já vou falar sobre isso. Mas uma coisa que é muito importante, e aí no caso de quando, assim, né, o pai e a mãe estão longe um do outro, para as crianças, é a gente entregar as crianças para o pai, né?
entregar no lugar que é o lugar entre a mãe, ela significa isso, o ninho que acolhe e que faz crescer. No Mulheres Correm com os Lobos, a loba, ela ameaça os filhotes quando eles são bem pequenos, para eles não virem atrás dela enquanto ela caça. Então ela faz isso para proteger. Depois, ela ameaça eles de novo, mas para provocá-los a caçarem. Então, tem formas da gente fazer isso acontecer. Mas, inevitavelmente, eles têm um pai, e esse pai é o pai que lhes cabe, é o pai que eles escolheram na história, e você também. É o pai que eles escolheram nessa história, nessa vida. Eu entendo que a gente escolhe, né? E, enfim, como consteladora, não tem nada que a gente possa fazer na vida senão tomar pai e mãe, né? Que é ressignificar essa relação pai e mãe. E os seus filhos, eles ainda têm idade que estão debaixo da sua asa energética. Então, as crianças estão embaixo da nossa asa energética até 14 anos, até 14 e 364 dias, né? Então, eles estão debaixo do nosso campo. Ao mesmo tempo, eles respiram o próprio ar. Então, você não vai poder respirar por eles, assim. Aí tem esse exercício desafiador mesmo de deixar ir. E eu também passei por um super processo quando estava fazendo a formação de constelação, de me dar conta, assim, eu tenho um companheiro, ele é super companheiro, um casamento mesmo, formal, há 30 anos, e sempre esteve junto, sempre teve companheiro, mas isso não tira a relevância dos conflitos que já existiram. E eu achava assim que não, claro que eu passei os filhos para o Paulo, né? Deixei os filhos irem para o pai que representa o mundo, que representa a vida, descobri que não, que num tempo onde a escola das crianças acabou, a escola que eu trabalhava muito antes da Educação Viva, mas que era uma escola muito viva também, então, assim, foi toda uma questão, porque a escola acabou e eu fiquei sem trabalho, os meninos sem escola. Foi quando a Ana Tomás estava desescolarizando o filho, eu quis que eles ficassem comigo em casa, e meu marido matriculou numa escola. E aí, assim, eu vi que eu passei por um momento de ruína, assim, de falência múltipla. E eu não me dei conta do quanto isso tinha sido uma falência e do quanto eu não tinha passado esses filhos adiante, e eles tinham, de alguma forma, sido tomados de mim, tudo de um lugar muito inconsciente. E isso eu só descobri na constelação familiar. Então, tem alguns exercícios, assim, tem alguns fatos que são meio que inevitáveis, né? Então, o fato deles terem um pai e de entregar para eles esse pai, entregar eles para esse pai. E o outro é o fato de você precisar do próprio oxigênio para depois dar para eles e poder fazer isso nesse momento. Então, quanta coisa está acontecendo à distância, né? A Anne, o Max me chamou para cá, a Anne também, e aí a Anne já fez a meditação das rosas. Então, tipo assim, as coisas estão caminhando rápido nesses tempos. Então, você tem a oportunidade, mas ao mesmo tempo eu vejo também, né, que tem uma de 18 e uma de 16, né? Os outros todos estão na sua energia ainda. Então, os outros todos estão ainda dentro desse campo de energia. Então, tem coisa que pode ser feita por você, por eles, e criação de acordos, na verdade. Né? Muito do que a gente faz na educação viva também, de criar acordos, de compreender os limites um do outro, o campo um do outro, compreender esse princípio da gente não atravessar, né? Que o outro não é só o corpo, que a gente não atravessa o campo do outro, a gente precisa pedir permissão, né? Até mesmo às vezes para tocar, para abraçar, né? Passar a mão na cabeça. A gente faz isso com as crianças, a gente abusa mesmo. Eu tenho até um tema que pode ser para outro momento, senão a gente não sai daqui hoje, que é o tema dos abusos consentidos. Mas se vocês procurarem na rede de educação viva e consciente, eu fiz uma live sobre isso. Abusos consentidos é um tema que também foi uma autodescoberta, assim, um processo de descoberta, de olhar para a minha criança e de descobrir umas circunstâncias, assim, e virar meio que uma pesquisa baseada nisso, baseada naquilo que eu vi acontecer, que eu vivo na educação viva e consciente.
que é esse lugar de respeito. Ó, aqui é a Ana, aqui é a Maíra, aqui é a Ana, aqui é a Clélia, ali é a outra Ana, né? Também. Então, a gente não aprendeu isso. A gente não aprendeu nada disso. Por isso que tudo isso, educação viva para adultos, porque a gente não aprendeu nada disso. A gente não aprendeu isso na escola. A gente aprendeu a ser invadido, a conceder a invasão, a conceder o abuso, a permitir o abuso. Por isso que é consentido. É consentido de consentimento. Alguém consentiu por nós e a gente aprendeu que pode consentir. Resumindo um pouco, primeiro, quem tem nossa autoridade primeiro são pai e mãe, ou quem nos cuida, né? Uma avó, uma pessoa que nos cuida com todo amor, ou às vezes com muito desafio, mas enfim, quem nos cuida. Depois passa para quem essa autoridade? Para aquilo que a gente está praticando aqui, que é a escola, né? Ou o espaço educativo. Se a gente não passa a autoridade, ai, que maravilhoso! Se a gente não passa, se a gente não constrói com as crianças, a gente não cria a criança na autoridade, não para um dia ter autoridade, a gente cria no cotidiano. Quanto de autoridade tem a criança de 1 ano, de 2, de 3, de 1 ano e meio, de 1 ano e 65 dias? Sei lá, né? Se a gente não cria isso, aí a gente, a gente não caminha. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai se possuindo, se encorpando da própria autoridade à medida que a gente vai olhando para o outro, né? Então, a educação viva traz muito esse lugar, é muito precioso, e a minha visão se deu toda aí, num retiro que eu estava de 14 dias também, sem comer nem beber. E aí esses espaços-tempo, eles vão dando para a gente respiro, para a gente poder olhar o que está funcionando e o que não está funcionando, né? A educação viva faz isso todos os dias. As crianças nos dão esse presente, né, todos os dias, e a oportunidade da gente olhar para elas e reconhecer aquilo que, né, elas fazem um serviço por nós primeiro, depois é que a gente começa a fazer um serviço por elas. E se a gente não se adianta no serviço que a gente precisa fazer por nós mesmos, a gente deixa as crianças trabalhando por nós. Mas é isso, a gente aprendeu assim, a gente agora está desconstruindo isso, está criando novos ares, abrindo outras portas, escrevendo novas páginas da história. E é isso, né? A gente vai olhando e vai arejando, vai abrindo janela, vai abrindo porta. Então, em algum lugar está tudo certo. E tem esse desafio, né? A Ivana contava isso, né? Que os filhos iam para a casa do pai e comiam carne. E na casa dela eram vegetarianos. E aí, até uma hora que é isso, né? É isso. Esse é o pai que eles têm. Eu não sou eu que vou transformar. E esse é o exercício. Que para mães lobas é muito desafiador. A mãe loba quer logo morder todo mundo e mandar no pedaço. Morder o pescoço do pai e acabar logo com isso. Que nada, os lobos são super respeitosos uns dos outros. Eles não mordem ninguém no pescoço. Quem morde no pescoço é vampiro. Eu não disse que Que honra ser tua xará, Ana. Obrigada. Eu que agradeço. A gente tem que manter contato, Ana. Tô percebendo isso. Eu também. Pode manter contato estreito aí. Sim. Engraçado que tanto se fosse para matar como se fosse para brincar, a mordida seria no pescoço. Quando você pensa 2 lobos brincando. E acabar logo com isso também pode tomar um sentido que é olhar para o que é necessário para se tornar desnecessário. Como tem dito muito a Ana, a outra Ana. Ana Tomás fala muito isso. É fundamental, assim, ver quais mães são necessárias. E por isso que eu destrinchei assim, né? Tem a mãe, que inevitável é mãe nessa vida. É a mãe que pariu, né?
ela vai ser inevitavelmente a mãe. E aí tem as outras não, duas estão fadadas a desaparecer. Uma é a mãe co-living, porque a pessoa vai um dia alçar voo e vai seguir o seu caminho. Pode ser até que volte, que more junto numa comunidade, sei lá o que acontece, mas a verdade é que está fadada a ir, né? Então é bem importante que você está trazendo, né? Que é esse lugar de encontrar digamos assim, a falta, o ser desnecessário, né? Ser não mais necessário. Mas essa mãe que controla, ela nunca foi necessária. Ela é só uma distorção. É só um desafio nosso de querer fazer o nosso melhor e não saber muito bem como, e querer corresponder aos outros e não saber muito bem como, e querer agradar o filho e não saber muito bem como, e querer dar o seu melhor e não saber muito bem como. É uma grande confusão, na verdade. Ela realmente não precisa, ela realmente não é necessária, né? A mãe que pariu não tem jeito, ela pariu mesmo. E a mãe, que é uma referência boa, é bom que ela seja mesmo, porque a mãe é muito importante no caminho da criança, né? A mãe e o pai, assim. Seja quem for. Nas lives da Rede de Educação Viva, o André e a Lívia fizeram uma live sobre constelação. E o André trouxe essa fala, né? Uma criança que acabou de ser parida e é abandonada, mas tipo alguém salva ela e leva e dá ela uma outra vida, que ela vive, enfim. Ela já tem razão suficiente para agradecer a mãe que pariu, porque ganhou a vida, recebeu a vida, mesmo que ela seja abandonada na lixeira. Aí uau! A gente ouve, se a gente não quebrou a mãe até essa hora, nessa hora a mãe quebra. Alguma coisa quebra, porque é bem desafiador, né? A gente se dá conta de que o que vem depois pode ser considerado brinde. E uma vez eu cheguei a falar isso, né, pro filho, assim, nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu falei para ele: olha, eu não vim aqui para ser sua amiga, eu vim aqui para ser sua mãe. Se eu for sua amiga, é lucro. Mas eu tô aqui no papel de mãe. Era óbvio que era um momento assim tenso, mas tipo, sempre fui mãe, paz e amor, e até um momento que precisei desse lugar loba, né, de falar não, ó, a minha tarefa nessa vida é essa. Se isso for bom e amigo e compreensivo, e se isso gerar inspiração, maravilhoso. Se não, tem uma tarefa outra, que é a tarefa de, às vezes, ser desagradável, às vezes ser desafiadora, às vezes precisar trazer contorno, contenção, né? Precisar, às vezes, conter fisicamente, precisar deixar se esborrachar. Então, tem esse contexto, né? Mas é isso, tudo isso que eu estou trazendo é mais para mães assim de crianças mais velhas. Mais pequenos a gente também observa isso, né? Às vezes a gente não quer que a criança se mova dali, não é o caso de vocês, mas muitas vezes a gente vê que a pessoa não quer que a criança se mova muito, né? No retiro que a Anne fez, eu já chamo a Anne de Anne, a Anne fez, teve uma leitura, teve um brinde, né? Que foi uma leitura de aura, Anne. A parte que você não pegou, estava em plena leitura de aura. Foi uma leitura beija-flor. E aí, a imagem que vi para uma das pessoas era um bebê numa sala, e era ela, me trazia a informação de que era ela mesma, o bebê, e ela estava brincando com dois objetos que não eram exatamente brinquedos, eram objetos assim, mas eram divertidos, e tinha uma esfera. E a esfera girava, ela queria engatinhar atrás, e a mãe vinha, botava ela de volta. E ela ia atrás, a mãe vinha e botava ela de volta. E tinha uma coisa de sempre botá-la de volta no mesmo lugar, assim, né? Então, não permitindo que ela avançasse, assim, de alguma forma. A mãe estava fazendo o melhor que ela podia. A mãe estava fazendo outra coisa, mas de vez em quando ela via que o bebê tinha saído do lugar, ela ia lá, botava de volta. E as mães fazem isso, elas fazem o melhor que elas podem. Nós fazemos o melhor que nós podemos. Até que a gente abre o armário. E tira as mães de lá.
Fiquei pensando aqui, Ana, que por mais que os teus filhos sejam adolescentes e talvez a Clélia e a Ana se identifiquem mais, né, por terem filhos também nessa fase da adolescência. Não, os meus já são jovens adultos mesmo, 22 e 24. A Ari também, inclusive, né, que não falou do Pedro, mas tem um filhote adolescente. A Ari é adolescente, como que ela tem um filhote adolescente? Ela tem cara de adolescente. Eu conheço Teve a Ari. filho com 10 anos. Eu conheço a Ari antes e eu até hoje não consigo descobrir qual é o... E se você olhar os dois, parece que saiu do mesmo ovo. Sim, são iguais. Gente, parece irmão incrível. Eu tive com 18. Ah, e ele tá com 15. Parecia que tinha tido com 10, assim. Você tem uma cara muito novinha. Ela é novinha, de espírito e tudo. Mas você falou do Pedro. Eu também tenho um Pedro. Todo mundo tem que ter um Pedro. Eu fiquei pensando nessa relação da mãe controladora, né? Nessa última semana, eu acho que eu tenho me questionado mais quanto a isso, assim, esse movimento de dar espaço para a criança, o quanto fora desse espaço não, né? E a criança começa a caminhar e aí o quanto essa mãe continua se sentindo necessária, né? O quanto fica difícil ir dando esse espaço para se tornar desnecessária. Eu vejo que está nessa dificuldade, nesse apego, assim, a questão do... É essa questão. Em quem está o problema? Em quem precisa andar para se desenvolver ou em quem está botando contorno e botando de volta no lugar, né? Então, aí a gente vê que é uma demanda da mãe, né? É a mãe que está demandando trazer o filho de volta. E assim somos, assim é. Mas é isso, tem as portas e tem as janelas e tem os caminhos, né? À medida que a gente encontra, oh meu Deus, chegou uma pessoa. À medida que a gente vai encontrando essas portas, a gente tem a oportunidade de avançar. E é o melhor que a gente pode fazer pelas pessoas que estão vendo pelas costas. O Lama Santen fala disso, né? De olhar, ensinar pelas costas. Ensinar pelas costas significa ensinar através das ações, né? E não do que você fala. E aqui que a gente faz como mãe, a gente fala. Não faz isso, não faz aquilo. Tem gente que fala até isso, né? Olha, faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ah, meu Deus, impossível. O filho só vai gravar aquilo que você faz, aquilo que você não vê que ele está vendo. As crianças estão vendo o tempo inteiro, elas veem com os olhos e com os poros, elas veem com a pele, elas veem com o corpo todo. As crianças estão vendo tudo, se não estão vendo, estão sentindo e estão absorvendo, né? Então, à medida que a gente vai clareando e vai enxergando, a gente vai deixando elas respirarem, aí elas ficam na clareira uivando para nós e a gente sai correndo pelas estepes e vai criando o rabo. Porque é isso, né? É tudo que as crianças querem. As crianças se alegram, né? Quando essas coisas acontecem assim. Mas é isso. Se a gente cristaliza muito tempo essa mãe que eu chamei de excessivamente boa, porque tem a mãe do Winnicott, né? Suficientemente boa. Eu chamei de excessivamente boa, mas por isso que eu resolvi dar o nome mais rasgado mesmo de FDP. Porque eu conversando com meu marido, ele falou assim, mas esse nome aí pode ser que o jovem, que o adolescente ou que o jovem adulto não entenda, que ele não sabe do que você está falando exatamente. Então, mãe excessivamente boa pode ser uma mãe realmente muito boa, e não é o caso aqui. Por isso que eu quis rasgar logo e dizer que não, essa mãe está se escondendo mesmo, né? Está escondendo atrás de um layout de mãe, um layout de mãe que a gente aprendeu. E aí vem esse desafio, né? Como que a gente olha para o layout que a gente recebeu? A gente recebeu um modelo, a gente viu um modelo, a gente olha para a mãe,
vê um modelo. A gente honra um monte de coisas. Outras a gente vê e fala, essa eu não quero levar comigo. E aí, mas como é que eu tomo essa mãe inteira, que é o que a constelação orienta, né? Toma essa mãe com tudo que ela tem, com todas as ônus e os bônus, os desafios, os beliscões, as incompletudes, incompreensões e a amorosidade e o colo e todos os cuidados. Toma essa mãe. Ao mesmo tempo, não significa agir como ela. Então, são muitas nuances, né? Então, pode ser que em algum momento eu tenha mesmo que me rebelar e falar, não, aqui não. Aqui não, aqui sou eu. E aí, se a gente não faz isso, as crianças vão fazer. E aí, suspeitem das crianças que acolhem tudo e que são muito amáveis e afáveis. Ou suspeitam ou provoquem elas como uma boa loba, porque as crianças são naturalmente amáveis, mas tipo, tem aquelas que a gente na escola convencional considera ótimas, né? É aquela criança que todo mundo quer ter sob seu cuidado, aquela que companheira, mas essa tá guardando coisa e mais tarde vai botar para fora. Ô, Ana. Oi. É a hora, né? Hora de dormir. Não, é isso. Ah, não? Na realidade, eu tô louco para fazer render, sabe? Eu queria, na verdade, assim, com muito carinho, pensei em não falar nada sobre, mas aí eu senti um negócio na barriga. Reza a lenda que se a gente sente na barriga, é melhor fazer. Pode falar. É melhor fazer. Você traz e comunica muito bem, e é necessário mesmo, da forma como, em geral, estamos lidando, enquanto seres humanos, com nós mesmos, com o outro, com as nossas crianças, com o mundo. Tu traz uma coisa que é super necessária, de uma maneira que é essa mãe que é assim, 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 e ela é desnecessária. E que muito é forte para mim, de uma forma muito legal, observar que essa mãe, essa parte de você se tornou desnecessária para você, mas de alguma forma me soa compor junto contigo, dizendo que ela foi necessária para se tornar desnecessária. Que ela foi provavelmente muito necessária para a gente chegar aqui e se encontrar hoje nessa brincadeira gostosa. Sem dúvida. Sem dúvida. Ao mesmo tempo, para quem está me ouvindo, então aproveita e tira ela logo do armário, torna ela logo desnecessária. Porque, como eu digo isso no texto, isso pode levar uma vida. E para quem... E, na verdade, por mais que a gente ouça, né? Desculpa, eu te interrompi, mas por mais que a gente ouça alguém falando, isso não necessariamente modifica a nossa ação, né? Então, pode ser que a pessoa desconstrua isso, encontre esse lugar. E essa mãe, claro que essa mãe, ela existiu, ela fez o melhor que ela pôde, todas elas fizeram o melhor que elas puderam, elas deram o melhor delas, né? Ao mesmo tempo, na hora que a gente encontra, a gente tem a oportunidade de dizer para ela que ela não é mais necessária. E eu ouso dizer isso, eu ouso dizer que ela, assim, por exemplo, para quem não tem filhos ainda, essa é uma mãe que eu considero que ela é uma mãe que é a mãe que a gente olhou e achou que tinha que ser, né? Mas super honrando esse lugar. Tá ouvindo? Sim. Super. Super isso. Sem dúvida. Nada foi...
é o que é, como dizem, né? No budismo tem isso, né? É o que é. Ao mesmo tempo, à medida que a gente se depara com determinadas coisas, isso também gera responsabilidade, né? Que aí eu já sei de alguma coisa. Aquilo ali já não é mais invisível. Aí quando aquilo já não é mais invisível, ainda assim pode ser que aquilo ainda fique ali por um tempo, até que eu dê conta de trazer isso à tona, ou de extinguir, né? Mas é processo, é tudo processo. Sim. E trazendo também o que a Ivana fala muito sobre que a consciência vire força e não culpa. Sim. E eu aqui em mim gosto de complementar uma força vulnerável e isso, uma força vulnerável. Sim, Gratidão. sem dúvida. Não precisamos acabar agora, mas muita, muita, muita gratidão por esse transbordamento que é isso aqui rolando. Eu também super agradeço. Muito bom poder compartilhar. É isso, né? A gente está trabalhando e ressignificando internamente e saber que isso chegou em alguém e foi significativo. E a gente poder se encontrar de novo uma graça desse tempo. Eu acho que em outro tempo talvez, não sei como teria sido, mas acho que agora essa janelinha aqui quadrada na nossa frente, retangular, ela virou realmente uma porta para o mundo, né? Que a Ana está aí de Washington ouvindo a gente cada um aqui. Vocês todos estão no mesmo lugar, né? Só eu e a Ana que não, né? A Não? Clélia está numa cidade vizinha. A Clélia também está numa cidade vizinha. Todo o Rio Grande do Sul. Sim. Eu estava me Isso. Pode falar. Fala. Eu estava pensando antes, quando eu fiz a matéria de psicologia da educação, eu tive uma professora em que ela contou uma história de uma mãe que ela conhecia. Ai, tá virando aqui, ó. Ela conhecia que o filho tinha alguns meses, assim, não lembro dizer quantos meses, né? E em que a mãe ligava o chuveiro e ele já saía cotinhando para ir até o banheiro para tomar banho. E aí eu achei isso o máximo, sabe? Porque, tipo, dando aquela autoridade pro filho, né? O bebê era bem pequenininho, ia engatinhando porque era bem pequenininho? Ia gatinhando até o banheiro, né? Uau! Então, é tipo uma enorme autoridade em que uma criança, ela tem isso, só que a gente não reconhece. Sim. Exatamente. Essa dose de autoridade é uma coisa que eu tenho trabalhado muito lá no CRIA, assim, e qual é a dose de autoridade possível para o momento presente, não é por idade, não, é para hoje, sabe? E é claro, dentro também das nossas práticas, assim. Mas o Max, em relação ao que você trouxe agora, eu sei que tem essa questão, né? A intenção não é criar culpa, a intenção é justamente botar luz, né, sobre. E como eu disse, dentro desse exercício, né, por isso foi um texto mesmo cutucando assim num lugar de mãe de mais velhos, assim, né, onde a gente já passou por algumas questões e a gente quer dar uma rasgada mesmo. A intenção é essa mesmo. A intenção é dar uma rasgada mesmo, assim, dar uma escancarada assim no armário. Com todo amor. Com todo amor, mas eu sinto que é necessário, sabe? Uhum. E é muito bacana porque como o texto veio de um lugar legítimo, assim, que era um processo vivo teu, não é à toa que tocou tantas pessoas, que com certeza não reverberou só aqui, né? Sim, eu fiz uma live sobre isso até. Tá no IGTV com instalação sistêmica familiar, dentro do Instagram. Mas foi basicamente isso, um pouco do que a gente está trazendo aqui.
E é esse exercício, né? Esse exercício de exteriorizar, né? Quando a Ivana conta lá a história dela com o Lully, ela hoje em dia nem mais, porque isso já foi, mas tinha essa dinâmica, né? Esse desafio, assim. Ela dizia, batia até a mão doer. E aí a gente ouviu isso da Ivana, você falou, uau, que mudança, né? Que esse dedo virado para ela trouxe, né? Então é muito maravilhoso, assim, a gente poder compartilhar essas experiências internas e deixar deixar que elas deixarem de ser secretas, né? E serem compartilhadas, assim. Mesmo rasgando, é com muito amor. Em mim eu sinto assim que quando eu sinto esse silêncio dentro de mim é porque as coisas aqui agora estão se movimentando e aí eu deixo ressoar, assim. Só tenho a te agradecer, Ana, foi um presente. Não sei se mais alguém tem algo para pôr, mas sinto assim que para mim é isso, assim, um abraço. É isso, esse encontro. Eu que agradeço, Anne. Super agradeço a tua presença também na meditação, foi muito bom. Quando vocês decidirem aqui, a gente faz uma turma só de andorinhas. Perfeito. Boto muita fé nisso. Não, eu também já fiz isso para outros grupos, assim. Para mim isso é a coisa mais maravilhosa, poder fazer dentro de uma comunidade é perfeito. Inclusive, pré-convidar, já convidando, quem sabe, até um retiro de leitura de aula também. Opa! Eu tô me coçando. Então vem logo. Não posso ainda. Tem que botar máscara. Ainda não dá, mas tipo assim, nossa, fazer um retiro no Sul, quero muito. Muito um Aura Educação. Aí fiz essa costura dentro de mim, do Aura com Educação, aí acabou surgindo uma coisa chamada Aura Educação. Olha que maravilha, isso é muito bom. Então tá, gente. Então acho melhor a gente ir mesmo, né? Agora a gente vai passar para 22 e 22. Então a gente faz um pedido, e agora a gente está na era dos portais. A gente vai agora entrar no portal 22 e 22. E a gente faz um pedido que todas as mães sejam felizes e infinitamente livres, e também as crianças, e os pais, e os filhos, e os avós, e todos os seres. E que todos esses também que estão fazendo a passagem nesse momento tão desafiador tenham um bom pós-morte e um bom renascimento, se assim for o caminho que ele escolher. E que andorinhas voe livre também. Muito feliz de conhecer vocês. Obrigada, Ana. Obrigada. Ana, eu vou entrar em contato pelo Facebook, deu através do... Gratidão, muito obrigada. Eu que agradeço, menina Ariane. Então, o meu Insta é Ana Aura Leite. Tá. Eu sou Ana Lúcia Leite, meu Insta é Ana Aura Leite. E no Face é Ana Lúcia Leite, entre parênteses Ana Luz, que era uma brincadeira que eu fiz uma vez e depois o Face não me deixou mais tirar e eu fiquei com aquilo ali. Mas, enfim, é isso. Obrigada. Mas a Anne tem meu contato, pode espalhar meu contato para todo mundo. Tá bom? Boto lá no grupo. Então tá. Durmam bem, sonhem com os anjos. Se sonharem, anotem o sonho. E vamos juntos aí, seja pela meditação das rosas online, seja